Pessoal, bom dia, graça e paz. Excelente domingo para vocês aí. Muita paz, muita calma, muita espiritualidade na sua semana, no seu final de semana, na sua semana que vem. Que Deus te abençoe, que Jesus possa realmente te proteger, né? Te dar paz, te dar leveza. É isso que eu desejo para vocês no culto de hoje, pessoal. E mais um culto aqui, pessoal, falando sobre Jesus. Eu amo estar com Cristo, tá aí, né? Eu amo estar com Jesus e eu amo falar de Jesus. E eu estava estudando o tema, pessoal, é impressionante. Eu falei com vocês que Jesus tinha quebrado umas cerca de 30 regras, mais ou menos. Regras sociais, regras de tradições, regras de cultura, regras de gênero, regras da Bíblia, inclusive, né? Regras da Bíblia, né? Que os judeus tinham a Torá ali. E Jesus ele vai modificando, vai alterando essas leis, sempre colocando amor. E aí é impressionante que quanto mais a gente vai aprofundando, mais a gente vai achando mais coisas que Jesus quebrou. Então não é só 30 não, tem mais, né? E às vezes, apenas numa parábola, às vezes num verso, num texto da Bíblia, a gente já consegue ver inúmeras quebras de tradições. Jesus era fora da caixa, pessoal. Ele realmente veio trazer Deus, ele realmente é Deus encarnado, ele realmente veio trazer o único e principal mandamento, que é o amor aqui para a Terra, para os seres humanos. É a regra básica de convivência e que praticamente resume e depende de toda a lei. Uma vez que a gente pratica versículos da Bíblia que não tem amor, cuidado, que às vezes a gente não está indo na direção que o Pai queria para a gente, né? Então tem que ficar muito atento sobre isso. Bom, mas é claro, como sempre, começando, se inscreva no canal. Se puder se inscrever no canal, se puder dar uma força aí no nosso canal, né? Curte, compartilha, comenta, né? Deixa a sua opinião, se tá gostando, se não tá gostando. Tire suas dúvidas também, estamos aqui à disposição. Xinga, critica, né? Porque aqui também a gente é polêmico, né? A gente fala certas verdades aqui. Se você não concorda, você tem sua interpretação, você tem seu modo de ver, acrescente então sua interpretação, né? A gente com muita humildade vai estudar e vai ver se tem sentido mesmo. E saber reconhecer e pedir desculpa se a gente está falando alguma besteira aqui. Mas como eu sempre falo em todos os cultos, pessoal, aqui é a minha interpretação, é o meu modo de ver a Bíblia, da forma que eu aprendi e que estou aprendendo ainda no meu curso, no meu outro curso de teologia que estou fazendo. Então, é a hermenêutica, a interpretação, né? A gente tem que olhar todo o contexto, cultura, leis da época, costumes, para qual cidade, né? A gente tem que olhar todo esse contexto, cultura judaica, né, ver as tradições da época, o tipo de pessoas, a mentalidade das pessoas que existiram naquela época, né, uma cultura extremamente machista. Então, tomar muito cuidado para a gente não trazer coisas de uma cultura, de um povo, né, de uma região, de uma tradição, de uma legislação que era daquela época, para aquele povo, naquele tempo, para hoje. Então, esse que é o cuidado que eu sempre tomo aqui no meu canal. E é isso. Outra forma de você contribuir, além de dar um like, curtir, se inscrever no canal, divulgar, compartilhar os vídeos, como eu já falei, compartilhar esses vídeos é compartilhar o evangelho, compartilhar esses vídeos é fazer o ID, né, é espalhar a palavra de Deus. E a internet, o bom é isso, que ela, se eu tivesse num culto fechado aqui, tá aí aqui no máximo 20, 30 pessoas, no máximo. Com a internet isso pode expandir a 300, a 3.000, a infinito, né? Então a gente pode realmente divulgar melhor a palavra de Deus, porque isso Jesus pediu, para fazer o ID, para espalhar o evangelho a todo lugar. Foi ordem dele. Agora nós vamos ver aqui em versículos o que não foi ordem dele e que a gente pratica hoje, né? Polêmica, pessoal. E a outra forma de ajudar o canal, claro, além de curtir, de dar o like e tal, compartilhar, é claro, se você quiser dar uma força financeira, não para este canal, não para mim, para famílias necessitadas, para cumprir a verdadeira religião, para cumprir Tiago 1,27, ajudar os verdadeiros. Esse é o verdadeiro dízimo, esse é o verdadeiro encaminhamento que o dízimo deveria ir, para ajudar os necessitados, as pessoas carentes, as pessoas que estão precisando de cesta básica, as pessoas que estão sem remédio na UPA, né, as pessoas que estão precisando pagar uma conta da CEMIG de água, de luz, que foi cortado, que está atrasado. Então, pode entrar em contato comigo, tem meu Instagram aí, Espartano da Vida Moderna, me manda lá uma mensagem no privado, né? E a gente vai encaminhar e vamos fazer prestação de conta, coisa que toda igreja deveria fazer com o seu dízimo, sua oferta. Na verdade, dízimo está errado, né? Você já viu meu vídeo aqui polêmico sobre dízimo. Nem está certo cobrar dízimo nos dias atuais. Mas se a igreja cobra, pelo menos, no mínimo, ela deveria
te dá uma prestação de conta. Olha, seu dinheiro foi para pagar a conta aqui da água, foi para pagar a faxineira, foi para fazer a reforma ali do não sei o que. Tá aqui a nota fiscal, tá aqui a prestação de conta. Transparência, onde tem transparência, tem verdade, tem Jesus, pessoal. Então, aqui da mesma forma, qualquer doação que vier, nós vamos ajudar os irmãos e você vai saber o que foi comprado e para qual irmão que foi, beleza? Esse é o foco aqui do nosso canal, fazer o ID, fazer a caridade, fazer o amor de Jesus. Porque aqueles, né, que tiveram sede, a gente vai lá e mata a sede deles. Aqueles que tiverem fome, a gente alimenta. Aqueles que tiverem doente, a gente ajuda com remédio. Aqueles que tiverem presos, a gente visita. Então, eu acho que esse que é o foco do verdadeiro cristão, que as igrejas, né, você tem que ser pessoal, eu falo isso para todo mundo, você vai na igreja, você tem que ter um objetivo na igreja, você, eu vou porque eu acho bonita o pastor falando, não, você tem que colocar como cristão um objetivo de vida. Eu sou cristão, eu tenho objetivos no cristianismo, qual que é a minha meta? Qual que é a minha meta em ser cristão? É espalhar a palavra, é praticar o amor, é praticar o perdão, né? É realmente ajudar os necessitados, é divulgar o evangelho, é mudança interior no meu coração, de dentro para fora, me tornar uma pessoa mais leve, mais simpática, mais tranquilo, sem raiva, sem amargura, honrando mais a Deus, amando aqueles que me sacaneiam, fazem sacanagem comigo. Desculpa a palavra, mas amar os inimigos. Estou colocando mais para os dias atuais, né? Tem pessoas que são muito ruins, que elas fazem maldade com a gente, e a gente levar perdão, a gente levar amor para elas. Ela está esperando que você vai revidar e você vai lá e dá um tapa de luva. E ela esperando que você faça o mal para ela, você faça o bem. Então, essa é uma de algumas leis que Jesus quebrou. É o que a gente vai falar aqui hoje. Pessoal, e quando eu falo em leis, é impressionante. Eu gravei o culto semana passada, né? Aí tava no meu Instagram rodando, né? Inclusive, igual eu falei para vocês. Se inscreva lá no meu Instagram. Aí vi esse post aqui, ó. Jesus confrontou todo o sistema. Tá lá no meu Instagram lá, Espartano da Vida Moderna. Vocês podem me seguir lá também. Coloco muitos cortes dos cultos também. Vocês vão estar olhando graças a Deus hoje seguindo e colocando bons pastores lá, boas igrejas para vocês seguirem. Porque hoje é isso. Hoje o cristão ele tem que ter discernimento para saber qual igreja que ele vai seguir, qual doutrina ele vai seguir, porque igreja tem uma a cada esquina, né? Então ele tem que saber bons pastores, boas igrejas, né? Onde realmente estão pregando a palavra de Deus, onde realmente estão ajudando as pessoas, onde realmente, eu coloquei lá no meu Instagram também, que o pastor ele deve servir, não ser servido. Eu vou até colocar isso aqui, que eu coloquei no meu Instagram, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Eu coloquei essa postagem aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui de verde. Não sei se vai dar pra ver na câmera aí direito, mas é o seguinte. Quer ser um bom pastor? Aprenda a ser um bom pastor. Eu não tô falando que eu sou um bom pastor não, pessoal. Mas eu acredito que esse é o melhor caminho para ser um bom pastor. Tá? Desculpa se eu tô tendo um pouco de vaidade, orgulho, mas é o que eu acredito. E eu já falei que a minha interpretação, aquilo que eu acredito, é o que eu vou colocar aqui, é o meu canal. Eu não estou aqui para ficar criticando religioso e outros pastores. Claro, a gente faz crítica sim. Só que eu não dou nome para ninguém. Eu não vou no Instagram de ninguém. Eu não vou denunciar ninguém. Eu não vou fazer vídeo falando o nome de ninguém. Isso vocês não vão ver, porque isso é perda de tempo. Entendeu? Agora, eu tenho o direito no meu canal de expor aquilo que eu acredito que seja verdade. E para a gente falar aquilo que é verdade, a gente tem que mostrar o outro lado que está errado. Então, só de colocar minha opinião, as pessoas acham que eu estou agredindo, que eu já estou ofendendo outra igreja. Não, eu respeito. Cada um siga seu caminho. Mas quem me seguir aqui, quem está escutando as minhas palavras, quem está entendendo o que eu estou falando, que é a Bíblia, a religião, o sistema religioso, Jesus está muito mais no espiritual, vai entender que deve seguir um caminho mais limpo, um caminho que quer ajudar e servir. Então eu coloquei aqui, ó, quer ser um bom pastor? Não dependa de dízimo e oferta. Aqui, eu banco isso aqui tudo aqui, a estrutura aqui para fazer os cultos para vocês, né? E eu acho que todo mundo que se propõe a ser um pastor deveria fazer isso. Em vez de eu fazer uma obra de caridade, ou de eu fazer uma doação que também deve ser feita, aqui eu também estou doando. Aqui é uma caridade. Aqui eu estou doando meu tempo, eu estou doando minha estrutura, tudo que eu investi, né? Para fazer essa doação para vocês. Então, o bom pastor ele não depende de dízimo e de oferta. Porque tem gente que monta a igreja e fica esperando dos outros e cobrando dos outros e pressionando os outros.
e fiscalizando a vida do irmãozinho. Pô, você recebeu o salário hoje, o pastor sabe até o dia que o cara recebeu o salário para cobrar do cara, né? E aí, não dependa de dízimo e oferta. Pelo contrário, doe amor, doe tempo, doe oração, doe palavra, ajude os necessitados. Essa é a verdadeira religião imaculada que está na Bíblia. Quando você procurar na sua Bíblia a palavra religião, você vai ver que vai falar de ajuda aos necessitados. E não se corromper com as coisas do mundo. Tiago 1,27. Essa é a verdadeira imaculada religião aprovada pela Bíblia. E ser pastor é praticar caridade. Eu estou aqui agora praticando caridade. Eu estou aqui tirando o meu tempo, né, os meus estudos aqui, tudo que eu estudei aqui, eu vou passar para vocês, né, porque a gente, antes de pregar, a gente tem que estudar aquilo que vai falar, né, fazer uma boa preparação daquilo que vai falar. Não é só o Espírito, claro, o Espírito Santo desce também, que ajuda muito, mas tem denominação, por exemplo, que eles não podem se preparar, não. É aquilo que o Espírito Santo baixa, a página da Bíblia que abre é aquilo ali. Então, né, a gente tem que se preparar para fazer o melhor para vocês aqui. Ser pastor é praticar caridade. É servir e não ser servido. É isso, pessoal. Ser pastor é servir e não ser servido. E, como eu falei para vocês, entre eu fazer uma doação, né, aqui é uma doação também. Então, todo mundo que deveria se propor, colocar no coração, não, eu vou ser pastor, coloca assim, eu vou fazer caridade, eu vou ajudar os mais próximos, eu vou levar a palavra de Deus para as pessoas, eu vou levar o evangelho para as pessoas, eu vou divulgar o evangelho. Mas não só se limite a isso. Faça caridade também, vá na casa das famílias, vá visitar os presos, vá no hospital visitar os doentes, leve uma cesta básica, leve um remédio, ajude seu irmão, faça as pazes com a sua família, faça as pazes com todas as pessoas que você fez inimizade, leve perdão para elas, engula seu orgulho e seu egoísmo e peça perdão daqueles que você errou e tente realmente restaurar a pessoa que você lesionou aí, sabe? Com amor, com carinho, com retribuição. Tente ser uma pessoa melhor, pessoal. É isso que Deus quer, é isso que Jesus quer, essa é a essência do Evangelho. Não vamos parar de perder tempo com teologia da prosperidade. Eu vou na igreja porque eu quero uma casa nova, eu vou na igreja porque eu quero arrumar uma mulher, eu vou na igreja porque eu quero um carro novo, o pastor vai financiar, a igreja vai financiar meu apartamento, vai me ajudar Não, pessoal, não. É cruz. Igreja é cruz, Jesus ensinou a cruz. E a cruz é morrer para si mesmo. É a gente diminuir enquanto ele cresce. E ele crescendo no nosso coração, a gente vai ter prosperidade sim. Espiritual, prosperidade espiritual. É essa prosperidade que importa para o nosso coração, pessoal. Prosperidade espiritual. Então, como eu falei para vocês, Jesus confrontou todo um sistema. Sigam aí, Espartano da Vida Moderna, tá aí. Vocês vão achar lá. Eu falei com vocês que foi só um sistema religioso, mas eu estava muito enganado. E quando a gente aprofunda, a gente vê que tem muito mais coisa. Foi tradição, foi cultura, foi gênero, foi várias coisas. Então aqui, ó, Jesus confrontou o sistema. Se você está seguindo Jesus, aí ele faz um questionamento aqui. Você está seguindo Jesus ou você está defendendo o sistema? Sistema religioso. Confrontou hipocrisias, tradições vazias e o uso da fé como instrumento de poder. A gente sabe que desde a Igreja Católica, a fé... por ser no meu canal também, no meu outro canal também, peço para vocês seguirem Espartano da Vida Moderna, que aí já é um canal falando mais das coisas seculares, porém colocando espiritualidade nelas. Falei do jogador do Haaland, né? Falei da história da Noruega, falei dos vikings contra os espartanos lá, né? E aí, exatamente mostrei isso, a história da religião, ela começou na Igreja Católica, na Noruega também foi da mesma forma, como instrumento de controle e manipulação de poder para deixar as pessoas mansas. O reino, a política, o poder, tudo ali que gerava o governo ali, a igreja fazia parte disso, pessoal. E aquilo ali era imposto goela abaixo. Não porque, eu sou cristão, eu faço parte do cristianismo, não porque seu coração foi transformado, não porque você foi tocado pela morte de Jesus, pelo sangue dele na cruz, não. Porque foi imposto mesmo. Porque se você não aceitasse, você morria. Conversão e batismo goela abaixo. Então ele confrontou todo esse sistema religioso, que estava cheio de hipocrisia, né? Esses fariseus aí, hipócritas, né? Que literalmente aí engolia camelo, né? Ficava preocupando com os detalhes do mosquito, mas estava engolindo camelo. Sistema político, porque como eu falei, religião e política está tudo junto. Então também cuidado com pastores que ficam falando de política dentro da igreja. Porque isso não tem nada a ver com o evangelho. Vamos separar as coisas. E eu falo sempre, procure sempre um candidato que é mais parecido com Jesus.
Procure sempre um candidato que é parecido com Jesus. Não estou defendendo nem esquerda nem direita, não. Os valores, né? Aquilo que Jesus pregava, né? Então, tudo que está relacionado à teologia cristã ali, né? Aquele candidato que é contra o aborto, né? Aquele candidato que realmente vai exaltar valores nobres, valores de espiritualidade, de defender a família. Então a gente tem que pensar muito nessas eleições que estão para chegar aí. Sistema político não se curvou ao poder, criticou a injustiça e expôs a corrupção de vários governantes. Sistema econômico, dinheiro, mostrou que o dinheiro deve ocupar o seu devido lugar na sociedade, ensinou que Deus está acima de qualquer interesse econômico. Hoje, infelizmente, várias denominações, tem que criticar, pessoal, várias denominações são CNPJ, são empresas, são bancadas e investidas por grandes empresários. Igreja não paga imposto. É um negócio altamente lucrativo. Quanto mais cheia, melhor para o dono. Né? Você tem que mandar uma taxa ali para global, né? É como se fosse um sistema de franquia, sistema empresarial. Isso não tem nada a ver com o evangelho, isso não tem nada a ver com Jesus. Antes uma igreja, já falei isso aqui, antes uma igreja caindo aos pedaços, com 10, 20 pessoas no máximo, mas todas com o coração transformado, nenhuma passando necessidade, do que 100, 200, 1000 pessoas numa igreja e o irmão nem cumprimenta outro. E o irmão do seu lado sofrendo lá, passando por problemas terríveis. E vocês nem conversam, nem falam com o outro. O pastor não sabe nem quem é. Eu falo isso, eu vi essa semana também na internet, igreja muito grande, com o pastor, a liderança, o pastoreio, 50 a 100 pessoas no máximo. Porque ele sabe o nome de todo mundo, ele consegue acompanhar a vida desses irmãos, ele consegue guiar melhor esses irmãos, ele consegue dar melhores conselhos. Agora, uma igreja gigantesca, você perde o controle. Aí quem que vai liderar essas pessoas? O líder de célula. Aí vai terceirizar. Aí o pastor já não é aquele líder, né, que está ali na igreja, na frente. Então, eu falo isso para as pessoas. Hoje, um grupo de célula de uma denominação, ela é muito mais parecido do que o que é uma igreja. Hoje, um grupo de célula é muito mais igreja do que a própria igreja. Hoje, um grupo de célula cumpre muito melhor aquilo que Jesus queria do que um templo luxuoso com ar-condicionado. Hoje um grupo de célula ajuda e acrescenta muito mais na vida dos irmãos do que você ficar indo no culto. Porque no culto você tem que ficar lá caladinho, o pastor falando e você tá amém, amém, amém. E você não pode tirar dúvida, você não pode perguntar. Num grupo de célula tem compartilhamento. Tem compartilhamento de ceia, festa ágape, que é para todos. Na igreja não, na igreja tem separação. Se não for membro, não tiver carteirinha, não pode batizar não. Né? Ali todos podem falar, todos podem desabafar. Os irmãos podem se unir. Pessoal, o grupo de célula é uma bênção. É uma segunda família que a gente tem. Todos deveriam procurar. Eu indico hoje, procure, claro, boas igrejas, como eu indico lá no meu canal, Espartano da Vida Moderna, Casa da Rocha, Instituto Teologar, igrejas com bons pastores, né? Zé Bruno, o pastor Carlos Guimarães, que eu sigo, né? Evandro Moretti, pessoas abençoadas de Deus aí, né? Pessoas realmente abençoadas de Deus. Mas procurem também grupos de célula. Vão nas igrejas, se o culto estiver chato, se estiver taxativo, fique só no grupo da célula. Você vai ver que aquilo ali é muito mais a essência da igreja, de antigamente, da igreja primitiva, aquilo que Jesus queria, do que esses mega templos aí, que não tem nada a ver com Jesus. Então, o sistema econômico também mostrou que o dinheiro deve ocupar o seu devido lugar e ensinou que Deus está acima de qualquer interesse econômico. Dê tudo para os pobres, me siga. Fala isso para a igreja católica. Ô Papa, vamos cumprir o que Jesus queria? Vamos lá? Dê tudo para os pobres, todo o ouro, toda a riqueza que a igreja católica tem, dê tudo para os pobres e vamos seguir Jesus? Vamos lá? Vamos acabar com a fome no mundo? Pastores, né? Pastores, pega aí os maiores do Brasil aí. Esses aí eu falo mesmo. Pega os maiores pastores do... Vamos fazer o seguinte, pega os maiores pastores do Brasil e fala assim, ó, vamos juntar todo mundo aqui. Esses mesmo aí que você sabe aí, os mais... Pega todo o dinheiro deles, doa tudo para os pobres. Façam trabalhos voluntários, programação de cursos sociais. Você vai capacitar um monte de gente, você vai tirar um monte de gente da miséria, você vai tirar um monte de gente da fome e você vai tirar um monte de gente do Bolsa Família, que você vai capacitar essas pessoas, você vai dar curso para elas trabalharem, para elas estudarem, para elas serem alguém na vida, uma pessoa independente na vida. Pronto, está resolvido o problema. Sistema social, quebrou barreiras, acolheu rejeitados, acolheu leprosos,
escolheu mulheres, colocou mulheres no ministério, mostrou que todos têm valor durante a Deus. Sistema espiritual enfrentou o pecado, a incredulidade e tudo que afasta o ser humano de Deus. Ele não veio defender um sistema, ele veio anunciar o reino de Deus, ele veio anunciar as boas novas. E você, está seguindo Jesus ou defendendo o sistema? Então, pessoal, eu achei interessante demais colocar isso aqui para a gente começar o culto. E olha só, já deu 20 minutos. Então, mas eu prefiro assim, tá? Eu prefiro que seja cultos assim, que a gente entre no texto, fale menos textos, porque o pessoal reclamou isso comigo e eles têm um pouco de razão. A crítica que eu recebi aqui no meu canal é que eu coloco muitos textos, muitos versículos, e que embola. É um culto grande, é um culto já um pouco cansativo, é 1 hora de culto, e com muitos textos, com muito conhecimento. Teve um até que me falou que eu sou uma máquina. Cara, você tá igual o Exterminador do Futuro, você parece uma máquina, versículo pra cá, versículo pra cá, versículo pra lá, pá. Você bombardeando o povo aí, e, pessoal, a compreensão é melhor você focar em pouco, como a maioria dos pastores fazem nas igrejas, né? Foca em menos versículos e explica mais. Melhor, então vamos fazer isso. Vai ficar mais longa a série, vai demorar mais, mas como a gente está falando de Jesus Cristo, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Assim que acabar, a gente volta, né, com o estudo sistemático da Bíblia, que o próximo vai ser Isaac. Nós estamos falando dessas personalidades do Antigo Testamento, e a gente volta também com aquele questionamento de Deus contra Deus, Deus no Novo Testamento, Deus no Antigo Testamento, né? Evidências bíblicas que talvez não sejam mesmo, contradições. É um outro assunto que eu amo, que eu acho que todo cristão deveria amar, de buscar, de querer entender, né? De querer realmente buscar a verdade, de querer saber se as coisas se conectam com a lógica. Como é que um Deus que é perfeito se arrependeu, né? Como é que é um Deus que conhece seu futuro, né? Te coloca pecador para ficar te vendo queimar pro resto da vida. Esse Deus está pior do que o diabo. Então, assim, esses questionamentos são fundamentais, pessoal. Hoje não é o tema. Então, vamos começar o tema aqui. Como eu falei com vocês, às vezes um versículo a gente consegue ver a quebra fora da caixa, a lógica inversa de Jesus. Em um texto aqui a gente consegue ver várias delas. Então, por exemplo, eu falei na semana passada da mulher samaritana. A mulher samaritana, ele estava quebrando duas culturas ali. Ele estava quebrando a cultura. Primeiro, os judeus com a Samaria, eles tinham, né, Atlético Cruzeiro, Corinthians e Palmeiras, Bolsonaro e Lula, e literalmente povos que se odiavam, que eram inimigos que cada um ficava na sua ali. Um não conversava com o outro, não tinha relacionamento nenhum com o outro. Os judeus achavam os samaritanos inferiores, né, enfim. Mas, e a parábola do samaritano mostra exatamente um samaritano que era inferior e que foi lá e ajudou, né, uma pessoa. Aí, só que eu não vou falar dela hoje não, eu vou continuar na mulher samaritana. Aí o que a gente vê? A mulher samaritana está aqui em João 4, 19, 24. João 4, do versículo 19 até o versículo 24. Então, Jesus quebra a questão dos povos, da cultura dos povos, mostrando que o evangelho é para judeu, é para samaritano, é para gentil, é para africano, é para índio, é para qualquer pessoa, pessoal. O evangelho é para todo mundo. É para japonês, é para chinês, é para todos. Todos que quiserem buscar a palavra. Claro que tem alguns países que são mais, né, de linha ateu, mas quem quiser, o evangelho é para todos. Está aberto para todos, né? Então Jesus quebra essas barreiras sociais. E quebra também barreira de gênero, pessoal, que a mulher era muito discriminada na época. Mulher não valia nada na época. A cultura era machista mesmo. Então ele vai lá e conversa com uma mulher e pede para essa mulher anunciar as boas novas, que o Messias estava ali. E ele conversa com uma mulher, não é qualquer mulher, ele conversa com uma mulher para a sociedade da época impura, que tinha tido 5 maridos, que estava ali em depressão, que estava ali já não sabia o que ia fazer da vida. Então ali ele quebra essas regras, duas aqui, ó, cultural, né, de povos, o evangelho é para todos, e também de gênero, que o evangelho não é só para homem, que as mulheres elas podem vir para o reino de Deus, como eu falei, Maria Madalena foi uma das tops ali no ministério de Jesus, líder no ministério de Jesus praticamente. As mulheres acompanhavam Jesus, Jesus quebrou todas essas barreiras de preconceito e machismo que existia na época. Jesus não era machista. Como eu já falei com vocês, tem alguns versículos de Paulo que eu acho que Paulo tinha problema com mulher, que Paulo é mais machista que Jesus.
que Jesus não entra em algumas questões, Paulo entra. Mas, igual eu falei, Paulo enfrentava outras situações, Paulo enfrentava promiscuidade, moralidade sexual, ele enfrentava aquele povo de Corinto ali na Grécia, que aquilo ali, infelizmente, né, ele teve que escrever versículos e cartas mais enérgicas, mais pesadas, para colocar a ordem, né? Então a gente também entende o contexto quando a gente estuda Túlio, né? Então, aí eu falei com vocês isso, que ele quebrou essas duas barreiras. Só que não foi só duas. Aqui também, quando eu comecei a reestudar o culto, né? Que eu gosto de fazer isso, né? Às vezes eu acabo de gravar o culto, aí eu tô escutando o culto, eu falo, gente, olha só, mas Jesus estava lá falando com a mulher samaritana, né? Que é um outro povo, e aí ele estava falando com uma mulher impura, né? Quer dizer, aliás, são três aqui, né? É gênero, porque era mulher, porque era impura e porque era de um outro povo. São três, na verdade, regrinhas que ele quebra aqui, né? Regra de gênero, regra de cultura, de ser um outro povo, e regra, né? Porque ainda era uma mulher considerada pela sociedade, que quebra uma tradição. Uma mulher com 5 maridos é considerada impura. Então ele quebra isso aí e vai lá dar um amparo, vai mostrar a água viva para essa mulher. E vai lá dar um conhecimento para ela, onde ele quebra mais duas. Então ele quebra, só nessa conversa com a mulher samaritana, Jesus quebra 5 regras. 5. E aí eu vou falar para vocês essas mais duas. Então vamos lá. João 4, 19, 24. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vos dizeis que é em Jerusalém, que é no templo de Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus quebrando a lógica agora da questão de localização de encontrar a Deus. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem no templo de Jerusalém, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito. Aqui quebra mais uma lei. Em espírito, pessoal. Em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus, 24, Deus é espírito. E importa, Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e verdade. Aqui, Jesus quebra 5 leis. Judeu e samaritano tinha treta. Ele vai lá e conversa com uma samaritana. O povo era machista. Jesus conversa com uma mulher. Quebra a cultura de gênero. A mulher era impura. Tinha 5 maridos. E Jesus vai lá conversar com ela. E vai acolher justamente essa mulher impura, que tinha 5 maridos. Onde ela era rejeitada pela sociedade. Os homens nem conversavam com ela. Jesus vai conversar justamente com ela. E essas mais duas de hoje aqui. Jesus mostra pra gente, pessoal, que não é nem no monte, nem no templo, não existe lugar físico de adorar Jesus, de buscar Deus. É aqui, ó. Na verdade, é aqui, ó, estar com Cristo. O reino dos céus está dentro de nós. Ele é de dentro para fora. Você não precisa de nenhum lugar externo para adorar o Pai. Pelo contrário, tem um outro versículo na Bíblia, que agora eu esqueci, mas que eu vou colocar aqui, vai estar aqui no vídeo aqui, que fala para entrar no seu quarto, fechar a porta, sem ninguém te ver, ajoelhar e ali sim se orar. Porque é uma coisa íntima, é uma coisa de dentro. Não é como aqueles fariseus hipócritas faziam, não, que ficavam orando em praça pública para as pessoas verem que eles são santos, religiosos. Hoje a igreja não é diferente. Vocês me desculpem, mas quando você vai num templo não, você vai num CNPJ, você vai numa empresa hoje, você vai numa denominação, que é um galpão, que é uma placa só, e você vai lá para orar, você realmente está indo lá buscar Deus?
Você não está fazendo muito diferente ali dos fariseus, não. Ali vocês estão orando e tal. É importante ir, pessoal. Não estou falando que não. É importante ir, é importante orar. Você que não ora nada na sua vida, você que passa a semana inteira sem orar para Deus, sem conversar com Deus, sem escutar uma palavra de Deus, sem estudar, né? Sem estar em contato com Jesus, com as coisas, né, das boas novas. Se é o seu momento de ir lá e orar, beleza, faça isso. Mas você orando lá para todo mundo ver não é muito diferente dos fariseus da época. A verdadeira oração, ela é íntima, é no nosso coração. Você pode conseguir sim essa conexão dentro da igreja, mas diariamente, o culto, eu já falei isso aqui, o culto é diário. O culto, a conexão com o Pai é interior, é no coração. Você não precisa de igreja. Você não precisa de igreja, que eu falo assim, você não precisa do templo. Você não precisa de ir numa casa para orar. Porque aqui, ó, o reino de Deus já está dentro de nós. Jesus responde: crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem no templo de Jerusalém adorarás o Pai. Porque não importa o lugar. Claro, você pode ter essa conexão no templo também. Você pode ter conexão no monte. Tem gente que gosta de ir para o monte. A gente respeita, pessoal. Na verdade, o monte, comparando com o templo, é um lugar até mais calmo. Um lugar que talvez você tenha até mais conexão espiritual. Mas que o verdadeiro lugar é no nosso quarto mesmo, é no nosso dia a dia ali, sozinho, quarto com a porta fechada. Ali a gente vai realmente ter a verdadeira oração. Ali a gente vai conseguir escutar melhor a voz de Deus. Você fazer isso para todo mundo ver, né? Claro, a gente sabe que tem gente que ora em grupo e que ora e é real. Mas existe pessoas na igreja que são igual fariseus também, que gosta de ficar de pagando de santinha aí, que é o fariseu da vida moderna, que vai no culto, que ajoelha, glória a Deus, que fica gritando na igreja, glória a Deus e tal, mas maltrata a esposa, não conversa com a filha direito, péssimo cristão na sociedade, hipócrita, raça de víboras, fica lá fazendo teatrinho na igreja lá, como se fosse um fariseu da vida moderna, mostrando que está orando, mostrando que tem uma conexão forte com o Pai para as pessoas, para impressionar as pessoas. Para que isso? Vaidade, besteira. Então, quando a gente vê esse ensinamento aqui, a gente vê que Jesus ele quebra a lógica do templo. Pessoal, se Jesus fosse claro que a gente deveria frequentar templos, frequentar igrejas, frequentar casas de pedra, isso ficaria bem claro na Bíblia. E não está. Jesus deu essa ordem. Frequente uma casa religiosa. Por que Jesus então não fundou a própria igreja? Por que Jesus não fundou o próprio templo dele de pedra? Porque aí sim. Vocês concordam? Não, Jesus veio em Jerusalém e tal, e aí ele saiu para pregar o evangelho para todos. Ele ia nas casas, ele ia no monte, ele ia curar os enfermos, ele ia nos leprosos, ele expulsava demônios, ele ia na casa de pessoas, né, como Zaqueu, pessoas suspeitas, andava com prostitutas, com pessoas, né, de moralidade duvidosa. Por que então ele não fundou uma igreja? Por que não fundou um... gente, essa aqui é a casinha aqui, é o porão da casa do Pedro aqui, nós vamos fazer a nossa igrejinha aqui. Por que Jesus não fez isso? Foi isso que Jesus queria? Então, hoje, as igrejas, ela fazem uma coisa, mas que não é mandamento de Jesus. Foi uma coisa, na verdade, política, que veio com Constantino, que veio na Igreja Católica, que veio de um concílio. Ele não mandou ninguém fundar. Ele deixou claro, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, em templos feitos por mãos humanas. Está aqui. Atos 17, 24, 25. O Deus que fez o mundo e tudo que há nele, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, se você vai para a igreja procurando Deus, a Bíblia é clara, ele não estará lá. Ele está aqui, dentro. Não existe um lugar que ele vai estar. Como muito pastor fala, não, Deus está aqui. Não, Deus não está aí não. Deus está no seu coração, pastor. E no coração de quem realmente estiver ali com unção ali, estiver recebendo. Agora não está para todos não. Tem gente que não vai no culto e volta para casa como se não tivesse entrado nada. Não tivesse entrado nem saído nada.
Deus ele está dentro de nós, é de dentro para fora. Você não precisa de nada externo, você não precisa de dependência nenhuma de ter que ir rigorosamente numa missa ou num culto no domingo. Você não precisa disso. Eu aconselho, mas vá numa igreja honesta, uma igreja que não cobra dízimo. Se cobra, pelo menos tem transparência de mostrar as contas, que faça caridade, que os pastores são pessoas do bem, que tem ética, que tem caráter, que não rouba as pessoas, que não ilude ninguém, que dá assistência, que ampara os irmãos da igreja. Vá nessas igrejas, se faz bem para você, também que estuda a palavra e que passa a palavra verdadeira também na Bíblia, que não distorcem a palavra, como muita igreja faz, infelizmente. Então, o Deus que fez esse mundo, Atos 17, 24, e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Exatamente o que Jesus falou. Não é no templo de Jerusalém, não é no monte, é de dentro, pessoal. Deus não habita fora, Deus habita dentro. Claro, a gente vai tentar se reconectar. A religião é um religar. O que está ligado no céu está ligado na terra. Você vai buscar a igreja, você vai buscar a casa, o CNPJ, a empresa, a placa, de tal forma que você tenta se religar com ele ali, igual eu falei, às vezes você fica a semana inteira sem conexão com Deus, então aquele ali é um momento que você tira para falar assim, não, deixa eu tentar pelo menos ter uma ligação aqui, né? Mas como cristão, você está aquém, porque essa ligação tem que ser diária, tem que ser 24 horas por dia, essa ligação tem que ser, sabe, muito mais forte. E aqui tem um outro aqui, né? Quer dizer, Atos 17, 24 e 25 confirma aquilo que Jesus falou com a mulher samaritana. Você não depende de templo, que é do coração, o reino de Deus está dentro de nós, né? E aqui também já dá uma quebrada violenta aqui na questão de dinheiro, da questão de oferta, na questão de dízimo, da questão de campanha, de quem dá mais, infelizmente, esses leilões que estão sendo feitos em igreja. São leilões, pessoal. Leilão. É rifa, para ver quem dá mais, para quem dá mais dinheiro para o pastor. É isso que é feito. E que as pessoas não têm coragem de falar a verdade. Mas é isso que é feito. Quem dá mais? Quem dá mais vai ser mais abençoado. Nem tampouco é servido. Agora, Atos 17, 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus não precisa do seu dinheiro. Todo mundo fala, mas o dízimo é primícia, é para Deus. Para! Você consegue entregar para Deus? Pessoalmente? Não. Se você conseguir, você me fala. Se você conseguir entregar ali direto para Deus, você me fala. Como é que você honra a Deus? Como é que você honra seu salário para Deus? O que ele pede para a gente fazer? É para dar dinheiro e encher o bolso do pastor, que não vai nem te fazer a prestação das contas e mostrar para onde que esse dinheiro foi? E às vezes você está sendo cúmplice, sim, de corrupção. Tem que ser claro, pessoal. Mas eu pago o dízimo porque eu acho certo, que tal, que não sei o que. Beleza, mas você sabe para onde que seu dízimo vai? Porque se ele estiver enriquecendo alguém ilicitamente, teve uns casos aí na internet, eu não vou falar o nome também não. Filhos de pastor, tá? A filha de um pastor aí, né, de um pastor um chapéu aí, o outro filho também de um outro pastor carequinha, esbanjando dinheiro. E esse dinheiro vem de onde? Vem dos fiéis, vem daquele que mal consegue ali tirar do seu salário mínimo para poder pagar o dízimo. Que às vezes vai deixar de botar um arroz dentro de casa ali para pagar o dízimo. Que às vezes vai tirar de um remédio ali, vai ficar mais doente e tal, mas acha que está fazendo a obra de Deus. E vai para onde? Vai para esses pastores, vai para o filho desses pastores que fica espanjando luxo aí na internet. Eu não consigo ficar calado não, pessoal. A injustiça, ela bate assim, a gente não aguenta. Então, você que contribui com esse pastor que não te fala para onde está indo o seu dinheiro e que cada vez só fica mais rico e que os templos cada vez mais gigantes, com ar-condicionado, e você, sua vida não mudou nada, você é cúmplice de corrupção. Você é tão diabo contra ele. Na verdade, você é um apoiador do diabo. Você é apoiador de uma obra macabra, perversa. Porque isso não é de Deus não, isso é do diabo, pessoal. Eu já falei isso num short e falo aqui também. O pessoal tá falando que agora é o fim dos tempos, que Jesus vai voltar, né, que o mundo tá para passar por um El Ninho aí, por terremoto, teve a Copa do Mundo, e que agora falsos profetas iriam se levantar. Aí me chamaram já de falso profeta. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma verdade. Falsos profetas estão no sistema religioso há muitos anos. Pessoas como eu só se levantaram para desmascarar
esse pessoal para falar a verdade da Bíblia, do Evangelho. A verdade da Bíblia também é que ela é sangrenta, que está cheia de coisa imunda na Bíblia. Preconceito, racismo, homofobia, pedor, só coisa cabulosa, canibalismo, machismo, homofobia. Então, isso ninguém te fala, né? Aí levanta pessoas como eu, aí me chama de falso profeta, quer detonar minha imagem. Não tô nem aí. Jesus Cristo colocou aqui dentro do meu coração essa missão e eu vou seguir firme, forte nesse caminho. Então, isso aqui já quebra que Jesus precisa do seu dinheiro, que Jesus precisa de dízimo. Entendeu, pessoal? Isso aqui quebra tudo. Não precisa de dinheiro com mãos humanas. Então, eu falei que são 5. Conversar com mulher, conversar com um povo diferente, conversar com uma pessoa impura. O templo, você não necessita de um templo. Jesus não deu a ordem para construir templos de pedra. Inclusive, pessoal, até contando uma curiosidade para vocês aqui. Curiosidade. A ressurreição de Jesus, ele morreu e ressuscitou. Ocorreu por volta do ano 30 e 33. Ano 33 depois de Cristo. O primeiro concílio eclesiástico a definir formalmente e de forma oficial a lista completa dos 73 livros da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, que compõem a Bíblia cristã ocidental, foi o concílio de Hipona, em 393 depois de Cristo, que foi ratificado logo depois pelo concílio de Cartago em 397 depois de Cristo. Quer dizer, 360 anos depois. Pessoal, 3 séculos depois praticamente é que a gente foi ter templo, 3 séculos depois da ressurreição de Jesus que a gente foi ter Bíblia. Claro, a igreja se manteve, se sobreviveu nesse tempo, nas casas, com as escrituras que tinham, com as cartas. Não estava tudo junto. Mas que ela nunca precisou de templo. A igreja sempre sobreviveu sem precisar de templo físico, sem precisar de Bíblia oficial. Tinha as escrituras, mas não estava tudo reunido igual é hoje. Então, nunca precisou de templo. Tá aqui, ó. Embora as igrejas domésticas existissem desde o início do século, igrejas domésticas, de Baracatapumba, no monte, isso eram as igrejas domésticas, né? Na casa de fulano, o primeiro grande templo cristão oficial de grande escala construído pelo Estado romano, após a legalização em 313, foi na antiga Basílica de São Pedro, primeira igreja construída, templo. Foi em Roma, cuja construção foi iniciada pela ordem de Constantino por volta de 324 d.C. e só foi concluída em 330 d.C., quer dizer, 297 anos depois. Quer dizer, você ficou 297 anos sem templo, você nunca precisou, a igreja nunca precisou de templo, porque a igreja nunca foi um templo, a igreja somos nós. A igreja somos nós, é de dentro para fora, é no espírito. Nunca foi coisa material. E essa é a quinta coisa que eu falo aqui que Jesus quebrou aqui. Por quê? Vós adorais o que não sabes. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus, aí ó, 24. Bem claro para você aqui, ó, João 4, 24. João 4, 24. João 4, 24. Deus é espírito. Deus é espírito. E importa que os adorem, o adorem em verdade e espírito, em espírito e verdade. Muita gente não entendeu isso até hoje. Ah, mas você precisa da certidão de casamento. Ah, você precisa para batizar, né? Certidão de casamento para batizar. Você precisa da certidão de casamento para falar que você não está em pecado de fornicação. Você precisa passar pelas águas fisicamente para falar que você aceitou Jesus. Tudo ritual físico. Deus é espírito. Templo de pedra físico. E Deus está no espírito. O verdadeiro reino de Deus está no espírito. Você não precisa de templo, você não precisa de rituais, você não precisa de sacrifício. É espírito.
É isso que Jesus quebra aqui mais uma vez. Ele mostra isso para a mulher samaritana. Não, nem no monte, nem no templo de Jerusalém. Deus é espírito. Deus está no espírito. Não está num templo físico, não está num lugar, não está num ritual. Pegaram? E é isso. O que eu falo para as pessoas aqui no meu canal é sempre ler a Bíblia com os olhos do espírito. Buscando a espiritualidade. Buscando aqueles versículos, a espiritualidade. E não o seguimento da norma rígida ali. Olha o espírito, pessoal. Olha o espírito. Olha o amor. Quando você olha isso, você consegue ver a Bíblia de uma outra forma. Você consegue ler os mesmos versículos com muito mais unção, com muito mais adoração, sabe? Com muito, falando assim, gente, que coisa maravilhosa. Aquilo ali não vira só uma palavra rígida, uma letra que mata, não. O Espírito vivifica. Aquilo ali enobrece sua alma, alimenta sua moralidade, seu caráter, sua espiritualidade. É com esses olhos que a gente tem que ler a Bíblia. Bom, e é isso, pessoal. Hoje vai ficar por aqui, menos de uma hora. O próximo tema aqui é Jesus cura no sábado, né? Marcos 3, 1, 5. E a gente fecha o culto hoje. Como vocês viram aí, peguei poucos versículos, mas para falar dessa quebra, né, de Jesus, que quebrou tanta coisa em tão poucas palavras ali, o tanto de coisa que a lógica inversa dele faz. Jesus sempre quebra as leis, as regras com amor. Sempre quebra a matéria com o espírito. E a gente deve viver uma vida buscando essa questão espiritual. Buscando viver dos prazeres do espírito. Quais são os prazeres do espírito? Está no amor, está no perdão, está em fazer as pazes com seu irmão, está em admitir as suas falhas, está em abaixar seu orgulho e pedir desculpa, está em mostrar nobreza para as pessoas. A pessoa te ataca, você vai lá e faz o bem para ela. Ela não estava esperando aquilo, você vai e faz o bem para ela. Você surpreende ela de forma positiva. Isso é viver com as coisas do espírito. Caridade, amor, perdão, compreensão, facilitar a vida do seu irmão, facilitar a vida do seu próximo. Um ato de generosidade, uma palavra, às vezes um abraço. Às vezes, 5 minutos só escutando. A pessoa às vezes só quer desabafar. É isso que Deus quer de você, não o seu dinheiro. Entendeu? Então, é isso. Hoje a lição de hoje é essa. Jesus aqui, numa conversa, quebrando várias regras. Vamos voltar lá, para fechar, recapitulando? Conversa com uma mulher samaritana. Judeus e samaritanos tinham treta. Jesus vai e conversa com uma pessoa que tinha treta, né? O reino, o evangelho é para todos. Conversa com uma mulher. Acaba com o machismo. Dá atenção para uma mulher. E não é qualquer mulher. Uma mulher impura, 3, que teve 5 maridos. Que os homens desprezavam, nem conversavam com ela. Jesus aí conversa, acolhe e ainda pede para ser mensageira da palavra de Deus e divulgar o ID. Isso ele pediu. Ele não pediu é para a gente ficar construindo templo de pedra. Isso ele não pediu. Porque se fosse a ordem dele, ele teria feito a própria igreja dele. E ele teria falado para todos os apóstolos, façam igrejas em qualquer lugar que tiver. Façam templos de pedra em todos os lugares. Ele mandou fazer igrejas. Igrejas somos nós. Somos homens reunidos levando o evangelho. Diferente de CNPJ, empresa, lugar físico. Por quê? 5. Porque ele estava focado no espiritual. O reino de Deus está dentro de nós. Não é ritual, não é coisa física, não é dinheiro, não é templo de pedra, é espiritual. Não é certidão de casamento, não é ter que pegar o negócio e colocar ele para dentro do corpo fisicamente, o alimento fisicamente, não, sendo que o alimento, a ceia de verdade, o alimento é o amor no coração. O batismo não é passar pela piscina de águas, não, o batismo é a lavagem dos pecados do coração. É tudo interno, é tudo espiritual. E as pessoas ficam trazendo ritual. O mais importante é o espiritual. O ritual é para os homens. O espiritual é para Deus. Você está aí com uma pessoa 20 anos, ama, tem compromisso, honra a Deus. A certidão é para os homens.
Mas o amor, a fidelidade, o compromisso, a responsabilidade afetiva e emocional, seu coração, a intenção do seu coração é para Deus. Porque se é só a intenção do seu coração, porque tem muita gente falando isso, não, mas aí você abre margem para fornicação. Se o coração da pessoa já está impuro, pessoal, ela vai fornicar de qualquer jeito, com certidão de casamento, ela vai trair, ela vai cometer adultério, então não adianta. O coração é para Deus, e o que importa é o Espírito. Deus é Espírito, eu falei isso aqui. Deus é Espírito, pessoal. Bom, uma lição pequena hoje, semana que vem, e eu vou de liçãozinha pequena, passando tudo isso aqui, né? E a gente automaticamente já está falando do Novo Testamento, automaticamente a gente vai repetir isso aqui tudo depois lá na frente, né? O estudo sistemático da Bíblia. Mas é um grande prazer, uma grande alegria estar com Cristo, de falar de Jesus e poder edificar a vida de vocês com muita sinceridade, com muita verdade, mas a verdade que eu acredito, a minha interpretação, se você discorda, eu te respeito e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Não vou ficar brigando, não quero em debate podcast, não quero ficar discutindo religião, não quero ficar discutindo a forma correta de enxergar as escrituras. Cada um tem a sua forma correta. A minha é que edifica o amor, a espiritualidade, a que ajuda o próximo, a que não prega enriquecimento. A minha realmente é do coração, a minha forma de enxergar as escrituras. E quem vê com o coração também vê um monte de atrocidade aqui que tem que ser falada, com sinceridade. Porque chega um ponto que você começa a aumentar a sua espiritualidade mais, que alguns textos da Bíblia te incomodam, Antigo Testamento te incomoda, um Deus que matou 2,5 milhões de pessoas te incomoda. Então a gente coloca essas coisas aqui, entendeu? Mas é o meu canal, aqui você está no meu canal, aqui é eu que estou falando, aqui é eu que estou passando a minha visão de mundo. E às vezes só de eu estar passando a minha visão de mundo, tem pessoas que já vão se sentir ofendidas, que já me atacam também, que eu já recebo ataque direto aí, né? Que fala que eu fico provocando e atacando a fé dos outros. Não, pessoal. Eu tô aqui passando a minha verdade. Se você não gostou, se você acredita que é uma outra interpretação, que eu tô errado, que tem que pagar o dízimo mesmo, que o dízimo é correto, segue outro canal. Segue o pastor da ovelhinha, segue o pastor que você achar melhor. Aqui a gente prega a nossa sinceridade, beleza? A forma que a gente acha. E é isso aí. E a gente espera, e eu peço para você pedir a Deus para te dar esse discernimento, né, de seguir bons líderes, boas igrejas, bons pastores, pessoas que realmente estão buscando passar uma verdade, pessoas que realmente querem ler a Bíblia com o Espírito, passando mais espiritualidade, mais amor ao próximo, mais paciência, mais perdão, mais humildade. Beleza? Jesus te acompanha hoje. Um excelente domingo para você, uma excelente semana. Amém.